Olá, seja bem-vindo aqui à terceira jornada da saúde emocional da TV Novo Tempo. Eu sou Eneida Torres, eu sou psicóloga clínica e sou educadora. E assim como você, também gosto muito dos conteúdos que a TV Novo Tempo trazem até a nossa casa. Por isso, eu sei que você está aqui muito interessado ainda nesse tema. Filhos adultos em casa, o que fazer? Bom, eu imagino que você pense assim, falar sobre família é fácil, mas é desafiador, porque ninguém gosta que a gente meter bedelho, falar que alguma coisa não está funcionando bem na casa deles. Muitas casas têm muitos problemas, mas hoje há uma situação modificando aí. A vida familiar, ela é formada pelas pessoas que moram em casa juntas, geralmente os pais e os filhos. E isso vai mostrando cada fase do desenvolvimento. Você tem a criança pequena, totalmente dependente de você, à medida que vai crescendo, vai assumindo algumas responsabilidades e depois entra na fase da adolescência, entra na fase de jovem e passa para a fase de adulto. Cada mudança de fase apresenta algumas crises, algumas características específicas. E aí a gente pode até pensar, aonde tem uma crise? Em todos os lugares. Mas há um marco na passagem da adolescência para a vida de jovem que está chamando a atenção. Nesse momento, eu vou destacar para vocês um ponto histórico. Até mais ou menos 1980, o início aí, os jovens, eles estavam em casa, mas ao completar 18 anos, havia um marco na vida deles. Era considerado um marco decisivo, porque muitos jovens, eles assumiam responsabilidades com interesse de ter uma independência maior. E assim eles partiam para o mercado de trabalho. A entrada no mercado de trabalho dava a eles agora um status de jovem adulto e maduro. Era a ideia que os pais tinham e falavam: meu filho se tornou um adulto, mais maduro, mais responsável. Mas as mudanças econômicas e sociais, elas interferem na dinâmica da família. E a família também vai determinando o que acontece lá fora no mundo. Da seguinte maneira, o ser humano é totalmente dependente dos pais quando pequenos. Os pais gostam disso. É muito bom cuidar do filho, proteger. E muitos pais gostariam de fazer isso mais tempo. De certa forma, isso foi facilitado com as mudanças econômicas. Alguns filhos, esses que aos 18 anos saíam de casa para trabalhar, saíam porque queriam conquistar o mundo. Mas, se eu posso ficar em casa um pouco mais, numa situação econômica mais confortável, os filhos foram ficando. Alguns também ficavam porque a família precisava daquela renda que o filho tem. Então, o filho morando ali contribuiria também com a parte financeira. Mas foram vários outros motivos que foram trazendo essa mudança. E aí, de repente, começou a perceber que esses jovens já não estavam saindo mais aos 18 ou 19 ou 20 anos. No início dos anos 2000, surgiu aí uma pesquisa que verificou que as moças agora saíam de casa por volta dos 23 anos. Os filhos rapazes por volta dos 26. Assim, aquele ninho gostoso ali, não ficava vazio. E aí surgiu então a ideia do ninho cheio. O ninho em que os filhos continuam em casa. Também surgiu aí uma outra percepção. O tempo estava passando e foi agora descoberta uma nova marca. Essa idade que seria o jovem ali, né, quando sai da adolescência até os 24, 25 anos, ele, de alguma forma, acabava saindo. Mas surgiu aí um novo grupo. Um grupo entre 25 anos e até 34 anos que está em casa, vivendo com a família, vivendo com o pai e com a mãe. E aí surgiu o nome, filho canguru, geração canguru. Sabe a mamãe canguru que carrega os filhinhos ali naquela bolsa, acomodado? Estar em casa é estar acomodado. De certa forma, melhor. Também tem aqueles chamados filhos bumerangue, aqueles que saíram de casa e voltaram para casa por algum motivo. Os motivos são diversos. Mas a família começou agora a ter novas características e agora o ninho cheio. E esse ninho começa a ter algumas complicaçõezinhas, porque fica difícil de socializar.
Primeiro, porque essa geração canguru não é uma geração de crianças ou juvenis dentro de casa. É uma geração de jovens adultos, adultos jovens, em que eles têm agora a idade de ser independente, de cuidar da própria vida. Eles cresceram, isso é bom. Mas aí começa a ver um detalhe. Precisam conquistar a independência, mandar no próprio nariz. Mas é você que está sustentando. Se você é pai e mãe e está aqui assistindo, o ninho começa a ficar pequeno, apertado, desajustado. Por quê? Porque o filho cresceu. E se ele cresceu, ele agora vive uma situação diferente. Vou dar alguns exemplos. Você trabalhou o dia todo, chega em casa, vai pensando quase antes de abrir a porta. Vou sentar, colocar meus pés ali para o alto, vou ver agora, vou ligar a TV Novo Tempo e vou relaxar. Mas você abre a porta e quando você abre, está ali, na cadeira da sala, camisas em cima de camisas e uma toalha molhada em cima daquilo tudo, a mesa bagunçada. Você olha para o sofá que você queria sentar, as almofadas ali espalhadas também pelo chão. Aí você fala, não acredito nessa cena. E aí pensa um pouco, respira e fala, eu vou beber água. Quando você se vira para a cozinha, como que você vai beber água? Os copos sujos, pratos, você olha para o chão melado de sorvete, trigo. Não, não é possível. É possível. Essa é uma cena que muitos pais vivenciam tendo filhos grandes em casa. Uma outra situação, às vezes, são pais que levam o cabo da internet, porque sabem que se o filho ficar em casa com a internet disponível, ele não vai fazer nada. Ele só vai ficar ali o tempo todo pela internet. Alguns pais desligam aquela chavezinha do chuveiro também, porque não aguentam mais pagar a conta de luz tão alta. O ninho começa a ficar muito apertado, porque dizem que filhos crescidos, trabalhos dobrados, alguma coisa desse tipo, né? Aumenta o trabalho para todo mundo. E aí começa uma situação bem estressante. Por que estressante? Porque é preciso parar e pensar. Essa não é mais uma casa onde havia pais e crianças. Essa é uma casa agora onde moram pessoas grandes, adultos. Uau, como que a gente vai fazer? E aí você quer falar, mas aí você pensa, não posso falar, porque se eu falar, eu não posso botar de castigo, o filho já está crescido. Ou você pensa que se você falar, o filho vai dizer assim, mas por que você está mandando em mim? Ou cria conflitos, desavenças, podem dizer que é mimimi seu e não deles, e aí os atritos vão ficando maiores e às vezes você tem vontade de dizer assim, filho, contribui com as despesas de casa porque você tem um trabalhozinho, mas aí você fica com dó porque ele ganha tão pouquinho, ou então ele ganha bem e você fala, ele bem que podia ir agora morar fora, aí você fica na dúvida se aquilo iria te causar um mal-estar ou não. Como viver desse jeito? O mais importante, eu repito, é lembrar, todos estão crescidos. Se esses seus filhos que estão crescidos agora morassem numa república de estudantes, eles poderiam deixar as coisas sem regras, sem funcionamento? Não. Você poderia ir lá tentar proteger porque a vida está difícil? Também não. Ou se esses filhos já tivessem um emprego, morassem numa casa e não pagasse a luz, a água, você estaria lá o tempo todo resolvendo? Também não. Por quê? Porque os filhos cresceram. Eles podem até estar esperando que a mágica de tudo pronto, arrumadinho aconteça, mas depois que cresce não é real. Então aqui nós vamos analisar alguns pontos desses filhos. Quem são esses filhos grandes dentro de casa? Um grupo, o primeiro deles, é o grupo daqueles filhos que estão deixando a adolescência. Delicado conviver com esse grupo. Por que é delicado? Eles estão mais crescidos, mas eles não são totalmente independentes. E aqui, então, é preciso administrar essa transição, ajudá-los a enxergar que, sim, eles têm mais de 18 anos, perante a lei, são independentes, mas que vocês precisam agora ter diálogo constante, porque nesse grupo aparece agora o jovem que apenas estuda, mas está em casa. Esse jovem que apenas estuda, ele tem agora um comportamento muito marcante. Estão mais crescidos, então eles têm um relacionamento mais aberto com os pais e acreditam que eles têm muito mais espaço. Mas é preciso lembrar, final da adolescência, as responsabilidades começam a aumentar.
Se você não fez essa transição desde a infância para a adolescência e agora, está no momento de fazer. Eles precisam ter responsabilidades. Claro que você, como pai e mãe, deve respeitar o espaço deles. Não dá para invadir a intimidade, ir lá no quarto, mexer no armário, ter curiosidade de saber o que eles estão carregando. Ok, você não pode, mas também eles devem ser totalmente responsáveis pela organização e manutenção desse espaço. Não é mais você a pessoa responsável por cuidar da limpeza e da ordem daquele quarto que você tem que pedir licença para entrar. Não, é responsabilidade deles. Então, esse é um marco. Outro marco é, se você convive agora com pessoas grandes em casa, é preciso combinar que as atividades domésticas devem ser bem distribuídas. De que forma? Cada um vai assumir uma atividade. E aí, pode até respeitar um pouco a preferência. Talvez você tenha um filho que seja bom em culinária. Então, ele vai ficar responsável pela cozinha. E vai fazer comida para todos, não é só para ele. Da mesma forma que talvez tenha alguém que tenha habilidades ali com a limpeza, vai ser responsável por aquilo. Mas é importante que essas atividades sejam ali distribuídas, para que o mal feito seja resolvido pela própria pessoa. Outro item nessa fase. As regras da casa não mudam. O que significa isso? Horários das refeições, as pessoas, as visitas em casa, amigos no quarto ou na sala, namoro, namorada, aquela situação ali deve ter regras muito claras a partir do diálogo. As dificuldades que esses jovens têm agora também é de encontrar um trabalho ou de se estabilizar nesse trabalho. Ok que você seja compreensivo e tente ajudar. Mas aí nós temos um outro grupo. É o grupo, então, agora dos jovens que moram em casa, estudam e trabalham. As regras continuam as mesmas do grupo anterior. Qualquer coisa, depois você assiste de novo esse vídeo e veja quais são elas. A questão do seu respeito por eles, mas que eles são responsáveis pelo espaço deles, pela limpeza, pela organização. Jamais assuma uma postura de servir o filho coitadinho, porque olha, ele trabalhou o dia todo, foi para a faculdade. A sua vida é mais simples do que isso? Não, ele não é um coitadinho, ele já é alguém que precisa assumir as responsabilidades e não fugir delas e ter menos responsabilidades. Difícil, eu sei, mas se ele já trabalha ou ela, ponto. Precisa assumir os próprios gastos. Que gastos são esses? Os gastos pessoais que eles têm. Ah, ele vai sair, precisa de dinheiro para isso, para aquilo. Tudo, já trabalha, pode pagar. Mais um detalhe, tem salário lá todos os meses. Pega uma conta de casa e dê na responsabilidade dele ou dela para pagar. Pode ser a internet, pode ser a luz ou a água, pode ser a conta da faxineira, porque a faxina pesada da casa ninguém tem tempo mesmo, mas dê uma conta na mão de cada um deles. Ao atribuir essas responsabilidades, seu filho pode até chiar, mas tem uma coisa, ele vai fazer parte daquela casa com responsabilidades. Se ele não fizer isso, bom, você vai se tornar então agora dono ou dona de uma pensão? Ele te paga e você faz todos os serviços? Também não. Porque todos moram ali, não é uma pensão. Outro grupo de filhos. Aqueles filhos que apenas trabalham, mas continuam morando em casa. Geralmente, esses são os filhos que já têm mais de 24, 25 anos de idade. Eles moram em casa por diversos motivos, mas um motivo que muitas vezes acontece é eles já trabalham, conseguiram trabalho. Então, eles estão em casa porque eles querem economizar. Ok que eles queiram economizar, mas não às suas custas. Vocês precisam ter um diálogo aí de que ele vai economizar, mas vai continuar contribuindo. Todos trabalham, todos colaboram, todos têm uma participação também em casa. Por quê? Esse conforto ele deve ser igual para todos. Muitos pais não se sentem confortáveis de dizer para o filho assim, filho, eu não posso mais continuar pagando a luz sozinha, você também usa a luz. E fica aquele constrangimento, a mãe fica com o coração dolorido, ou é o pai que não quer chegar lá e falar. Mas é preciso ter diálogo. E aí a gente tem um outro grupo de filhos. São os filhos que saíram, mas voltaram para casa.
voltaram ou porque ficaram desempregados, ou porque escolheram voltar também para economizar. E muitos, quando voltam, voltam com filhos. E aí você, que era pai, mãe, agora também tem o papel de avô e avó. Mas ser vô e vó é vô e vó. Não é mais assumir tudo. Mas esses filhos que voltam para casa, muitas vezes eles têm uma espera natural de que os pais ajudem em tudo, principalmente a cuidar dos filhos deles. Não, não, vocês como pais e avós têm todo o direito de dizer não quando você não estiver bem com aquela atividade. Você tem todo o direito de manter seus compromissos, sua agenda, e não em função dos seus filhos crescidos. Porque se seus filhos cresceram e assumiram alguns compromissos na vida, eles devem estar ali, arcando com tudo aquilo. Sem falar que há um outro problema. Os filhos deles, com eles, formam um novo núcleo familiar. Esse ninho, além de cheio, está super populoso. E aí, se é o caso deles terem perdido o emprego, ok, vamos sentar juntos com os filhos, tentar estruturar com eles algumas alternativas, chama para o diálogo. Filho, o que é que você tem de perspectiva? Vamos ver o que nós podemos te ajudar. Quem sabe esse filho não precisa um pouquinho ser chamado à realidade de que a vida não é realmente tão fácil, de que vocês não vão poder ali estar à disposição deles em tudo. Não podem, porque eles precisam assumir a vida deles. Então, precisam nessa conversa estabelecer que a situação é temporária e não definitiva. Claro, ainda alguns podem pensar, está tudo bem. Se está tudo bem para você, ok. Mas nada disso impede a necessidade de diálogo, responsabilidade, divisão de tarefas e contribuição financeira. Sim, porque a sua parte de pai e mãe acaba se tornando uma sobrecarga, porque agora a gente tem um outro grupo de filhos. Os filhos que pegam o ninho e continuam colados, mantêm o ninho quentinho, começam a morar aqui, ó, porta com porta, parede meia, no mesmo quintal, na casa ao lado, no mesmo andar do prédio, no mesmo condomínio. Eles moram desse jeito porque, estando ali, estão totalmente sob as asas do papai e da mamãe. Qualquer coisa corre, eu não tenho uma coisa, eu peço, eu não tenho outra, eu busco ajuda. Tudo bem, rede de apoio faz parte, mas é preciso estar muito atento. Será que essa situação não é uma situação de comodidade para eles e de desconforto para vocês que são pais? Será que vocês não estão começando a se sentir cansados desse papel? Analisem um pouco se essa situação está ruim. Se não estiver ruim, ok, só vamos lembrar uns pontos. Para de resolver os problemas deles, eles já cresceram. Se eles te chamarem para resolver alguma coisa, ok, pergunte qual é a ajuda que eles precisam, mas não fique dando muito palpite, não. Deixe tocar a vida. Outro detalhe, repito, nada de invadir a privacidade, mas se você tem dúvida, pergunte abertamente. Meu filho, o que é isso que eu vi na sua mochila? Minha filha, o que foi isso que eu ouvi? Eu não deveria ouvir, escutei e estou preocupado ou preocupada. É preciso ser transparente nesse diálogo. De novo, deixe as regras da boa convivência bem claras para todos. Agora, você pode escutar a opinião desses filhos crescidos, mas não são eles que determinam as escolhas finais da sua casa, como a compra de um imóvel, a compra de um eletrodoméstico, ou a venda da casa, ou a venda de algum outro imóvel que você tenha. Não, eles não têm voto nisso. Por que eles não têm voto? Porque eles já são adultos e, assim como você teve o trabalho de construir a sua vida, eles precisam desse trabalho também. Eles precisam viver a experiência deles, porque é isso que eles mais alegam. Deixa eu viver a minha vida para eu saber como é. Deixa eu cometer os meus erros. Então, o palpite desses filhos, eles podem até dar, mas a palavra final vai ser sempre sua. Lembre-se sempre, você não pode continuar sendo pai ou mãe em período integral. Se isso aí é uma escolha sua, daqui a pouco você vai perceber que não há uma vida de casal. Esse pai e essa mãe antes eram um casal.
Eram pessoas com individualidade que agora vivem totalmente em função dos filhos. E aí, algumas pessoas ficam cansadas. Mas calma, eu sei. Tem gente que está chocada com tudo isso que eu estou falando. Tem gente que eu acredito que está até falando assim, barbaridade, eu não vou abandonar meus filhos no mundo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a necessidade de limites, de respeito, de diálogo, de uma convivência harmoniosa. Se você está se sentindo muito cansado ou muito cansada, consulte o médico, faça um check-up. Talvez você esteja carregando estresse dessa sobrecarga mental, emocional e física, porque cuidar de tudo e todos é pesado. E após essa avaliação médica, chame a família, converse, para que vocês tenham limites, porque a realidade de cada filho não é a mesma que a sua. E aí, esse incômodo claro de muitos pais pode não ser claro para os filhos. Então, é preciso analisar. A fase que vocês estão vivendo não é mais uma fase de estar ali trabalhando o tempo todo. E também pode estar chegando a velhice, ou você já até está na velhice, servindo e seu filho nunca enxergar que você precisa ser cuidado logo em algum momento. E que vocês precisam desse intervalo do ninho vazio para que se crie um respeito entre um e outro. Claro, separe as suas emoções. Veja bem se o que você está precisando é desse tempo, se você está precisando desse espaço, se a emoção é sua ou de seus filhos. Chame aí o marido, a esposa, converse. Está na hora desse filho sair? Se estiver na hora, sentem, façam um programa junto com os filhos para ver ali como e quando eles podem sair. Lembre-se de estipular um tempo para que essas metas sejam alcançadas. Fiquem atentos. Aquele filho que nunca consegue sair de casa, nunca consegue emprego, esse filho pode estar com alguma depressão, talvez um médico vai fazer bem. Pode acontecer que esses filhos que ficam em casa há muito tempo já estejam muito inseguros para o mercado de trabalho. Aí você fala, imagina, inseguro, ele manda em tudo, manda em todos. Manda em tudo e todos em casa. E lá fora? É preciso agora pensar e equilibrar. Quando as relações estão conturbadas, talvez seja o momento de chamar uma pessoa de fora para ouvir e ajudar. Talvez essa pessoa pode ser alguém da sua comunidade religiosa ou um profissional da saúde mental. Talvez essa realidade que você não está conseguindo mudar, uma outra pessoa pode analisar junto com todos. Agora, claro, tem os dois lados. Morar com os filhos em casa também pode ser um privilégio. São gerações diferentes convivendo junto, mas é preciso ter respeito. Os filhos precisam entender que a experiência dos pais conta muito. E os pais também precisam ter o respeito por esse momento que os filhos estão vivendo e aprender com eles sobre tecnologia, sobre atualidades. Se há esse equilíbrio, aí sim. O ninho cheio é um ninho equilibrado. E aí é preciso lembrar que a paciência e o entendimento é a chave. No mundo que nós vivemos, há muito tumulto. Está tudo muito conturbado. É em casa que a gente quer voltar e ter a segurança, o aconchego e a tranquilidade. Eu estou aqui torcendo para que você alcance isso na sua casa. Estou torcendo para que a sua jornada familiar seja uma jornada feliz e que você não adoeça e não adoeça os outros também. Sucesso!